Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estou de volta com todos vocês, mais uma vez, para o nosso devocional. Que a graça de Deus alcance a todos vocês e hoje eu quero comentar com todos no capítulo de Gálatas, capítulo 6, no versículo de número 2. Uma das grandes dificuldades entre as pessoas, especialmente entre as famílias, marido, esposa, filhos e pais, é a falta da privacidade. Não a falta da privacidade nas coisas físicas e materiais, até porque estas coisas devem ser comuns entre os casais e entre pais e filhos. Estou falando da falta da privacidade emocional. Por exemplo, se você não pensa do jeito que eu quero que você pensa, então você está contra mim. Se você não concorda com a minha opinião, então você não está do meu lado. Às vezes, os cônjuges e às vezes os pais, às vezes os filhos, não ouvem, não aceitam, não partilham da opinião uns dos outros e simplesmente impõem e diz, é assim que eu quero que você faça. Claro que quando as crianças, elas precisam ser acompanhadas, assistidas, cuidadas, enfim. Elas, por mais que às vezes querem coisas que nós sabemos que naquele momento ela não pode ter, ou sabemos que aquilo não é normal, ou sabemos que aquilo pode ser perigoso, sabemos que aquilo pode ser nocivo naquele momento que a pessoa quer. Não é nesse sentido que eu estou dizendo, mas estou dizendo que devemos desenvolver na vida das pessoas, já desde pequeno, esse entendimento de respeitar a cultura emocional, a opinião emocional. Ou seja, as nossas ideias nem sempre precisa ser a certa. Vai haver momento em que você, pai, em que você, mãe, vai ter que olhar para o seu filho e dizer, me desculpa, me perdoa, eu estava errado. Sabia que quando você olha para o seu filho e diz, me perdoa, me desculpa, eu estava errado, você acaba fortalecendo o relacionamento entre você e seus filhos? Há muitos anos, quando eu era criança, vamos assim dizer, e é muitos anos mesmo, mas vamos dizer assim, anos 70 e até os que nasceram nessa década de 70 ou antes, um pouquinho depois, não muito, viveram uma fase em que eu vivi, de que mesmo os pais estando errados, eles nunca pediam desculpas, eles nunca reconheciam o erro. Aliás, se falássemos para os pais, o senhor ou a senhora está errada, meu Deus, nós nem estaríamos aqui, ou, como dizia os antigos, teríamos que ter implante em todos os dentes, porque eles assim nos ameaçavam naquele tempo, dizendo, então, quem é você para falar? Quem é você para questionar? Só que nós vivemos num tempo hoje em que algumas pessoas, ainda que não fisicamente, mas querem trazer para a mente essa mesma cultura, principalmente quando o assunto se diz respeito a você, principalmente quando você quer impor, quando você quer colocar alguma coisa, quando você quer falar, quando você quer ganhar proveito ou tirar proveito de alguma situação, às vezes você acaba impondo, acaba colocando a sua opinião emocional ou às vezes até emotiva e você quer que seja daquele jeito. Bem, o que diz a Bíblia sobre tudo isso? Porque esta é a causa de divórcio, é a causa de separação, é a causa dos filhos não ouvirem os pais e dos pais estarem irritados com os filhos dizendo, esses meninos não me ouvem, esses meninos não me entendem, eu não sei o que fazer. Bem, o senhor precisa participar de uma reunião que nós iremos fazer chamada Pais e Filhos, em que nós queremos, nessa reunião,
estar com os pais e filhos sentados participando de uma reunião. E essa reunião eu irei fazer em breve, irei fazer ao vivo no YouTube, para que todos vocês que nos acompanham pelo nosso canal do Devocional, você possa acompanhar essa nossa reunião. Breve, nós estamos mudando de endereço e assim que mudarmos, nós iremos programar esta reunião. Mas por enquanto eu quero falar com você sobre o que está escrito aqui na Palavra do Senhor, no livro de Gálatas, ou na carta, melhor dizendo, Gálatas, capítulo capítulo 6, versículo de número 1, versículo 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, ou alguma falta, ou alguma falha, ou errar em alguma coisa, porque pecado, nesse caso aqui, é errar o alvo, errou o objetivo, fez alguma coisa que não era para ter sido feito, tá? Vós que sois espirituais, você que tem um entendimento melhor, ou em outras palavras, você que não erra mais o alvo naquele aspecto, naquele sentido, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Você deve ser humilde para com essa pessoa e cuide de ti mesmo para que não sejas tentado também. Ele está dizendo que pode ser que você ajude uma pessoa a se levantar e você caia no mesmo erro daquela pessoa. Então Paulo está dizendo, olha, se você já se fortaleceu em alguma área que você acha capaz, você acha forte, então ajuda o fraco. Às vezes, mãe, a senhora é forte, mas precisa ajudar os filhos, que eles são fracos. Ou às vezes, filhos, às vezes, embora sejam os pais, mas às vezes os pais estão sendo fracos por causa das muitas coisas, trabalho, ansiedade, outros sintomas, depressão e as coisas do dia a dia na cabeça dos pais. Tem hora, filhos, que você precisa ser forte e ajudar seus pais. Não cobrando, não apontando o dedo, não dizendo, o problema é de vocês que me trouxe ao mundo. Não é assim. De repente, você precisa ajudar os seus filhos ou os seus pais sendo forte, sendo humilde, tá? E cuidando para que você amanhã não caia no mesmo erro que eles caíram. E o versículo 2, o apóstolo Paulo disse, levai os fardos uns dos outros e assim estareis cumprindo a cruz de Cristo. Será que você tem ajudado a carregar o fardo ou será que você está procurando alguém para carregar o seu fardo? Isso é, quando você erra, você assume que errou, pede perdão, pede desculpas, ou quando você erra, você quer julgar a culpa em alguém? Quando não dá certo, você assume que não deu certo, porque você não se esforçou, porque você vacilou, porque você não fez o certo, ou você joga a culpa em alguém? Será que você tem ajudado a carregar o fardo das pessoas? Ou será que você está procurando alguém para você colocar o seu fardo sobre ela e justificar dizendo, eu não sou feliz por causa do fulano, eu não sou feliz por causa do Beltrano? Olha, é isso que nós precisamos pensar. E eu quero seguir nessa linha de raciocínio com vocês, tá? Para que você avalie a sua vida, avalie a sua família e pense no que eu disse. Às vezes, mãe, pai, às vezes, avó, tia, às vezes uma palavra de pedido de desculpas fortalece muito mais a relação do que uma bronca, do que um castigo, do que uma punição. Porque quando você pede perdão, muitas vezes você está sendo humilde. Você está mostrando para a pessoa, eu também erro. Você errou, mas eu também erro. Não existe hoje uma plataforma para você ficar e dizer, eu estou nesse nível e vocês lá embaixo. Não. Hoje, até pastores, existem pastores que se colocam numa plataforma como se eles fossem quase semideus. É como se eles não tivessem pecados. E aí eu aproveito para trazer um pouquinho aqui para o lado da igreja também. Existem pastores que a forma como eles falam é como se eles estivessem em uma plataforma
como se eles fossem o representante direto de Deus. É como se sem eles Deus nem falasse com a gente. É como se sem eles Deus não tem contato conosco, porque as pessoas pensam que só tem contato com Deus através do fulano, do Beltrano. E ele se coloca como se você estivesse numa posição inferior, quando na verdade, diante de Cristo, não existe este ou aquele. Na presença de Cristo, somos todos iguais. Pense nisso. Será que seria uma coisa ruim o pai pedir perdão ao filho? Seria uma coisa ruim o pastor, o líder dos obreiros, chegar para os obreiros e dizer: irmãos, me perdoe, eu estava equivocado naquela decisão que eu tomei? Será que seria muito feio o pastor chegar e dizer: gente, me perdoe, eu fiz uma postagem, mas eu fui infeliz na postagem que eu fiz. Eu não vou justificar, porque existem pessoas que elas até pedem perdão, mas justificando por que fizeram aquilo, ou não queria, esse não era meu objetivo. Amigo, tem momentos que nós não temos que justificar. Nós temos que ser, como Paulo disse aqui, humildes o suficiente para chegar e pedir perdão. Mas o pastor diz: eu pedi perdão para aquela irmãzinha? Eu pedi perdão para aquele irmão que ora alto, que perturba o culto? Eu pedi perdão por ter maltratado ele? Ah, pastor José Maria, o senhor acha que eu vou pedir perdão porque eu mandei ele calar a boca, porque eu mandei ele sair da igreja? O senhor acha que eu vou pedir perdão porque eu falei para ele que a porta da rua é a serventia da casa? O senhor acha que eu vou pedir perdão porque eu disse palavras ofensivas? Não, pastora. Ah, não, porque afinal de contas, eu sou o pastor. Afinal de contas, eu mando aqui. Então, este é o grande problema, chamado orgulho, ou o grande problema chamado orgulho. Orgulho, se você não sabe, é um princípio satânico que, quando você se torna orgulhoso, o próprio Deus vai trabalhar contra você. Porque a Bíblia diz: Deus resiste o soberbo, Deus resiste o orgulhoso, mas dá graça a quem é humilde. Então essa palavra serve para os pais, serve para o patrão também, fortalecer o relacionamento, né? A network da empresa, chegando para o empregado que você falou e chegar a chamar ele na tua sala, ele vai pensar: meu Deus, vou levar outra bronca do patrão. Já pensou, patrão? Você chamá-lo aqui e falar: meu filho, vem cá, faz favor, vem na minha sala aqui, chama o fulano. Aí fulano vem todo pensando: oh meu Deus, dessa vez eu não passo. Aí você falar: filho, tal dia eu acabei acusei você, eu falei que o trabalho atrasou por tua causa, ou que você era culpado por isso, aquela coisa. Depois eu fui descobrir, ou depois eu vi nas câmeras, que não foi você. Então, eu pessoalmente te chamei aqui na sala para te pedir desculpas, para te pedir perdão, tá bom? Me perdoa. Olha aqui, como vai fortalecer esse relacionamento? Aquele empregado vai sair dali dizendo: meu Deus, meu pai. Mesmo não sendo crente, ele vai sair dali surpreendido com a sua humildade. Mas infelizmente o que impera na vida da maioria das pessoas, e por isso vem os problemas, é simplesmente a arrogância, a prepotência. Eu sei o que eu estou fazendo, eu decido, eu sei o que eu estou fazendo. E hoje nós precisamos viver, sabe, fazendo o quê? Ajudando as pessoas a levar a sua carga e não achar um culpado para levar as minhas cargas. Eu já vi pastor, falando de pastor agora, já vi pastor culpar o fracasso da igreja aos obreiros, aos colegas. Já vi pessoas, famílias, culpar o fracasso da infelicidade dela, o marido ou os filhos. Já vi alunos culpar os professores, o colégio, e às vezes até querer trocar de colégio, de faculdade, quando na verdade o que está faltando é você assumir a sua cruz. Pega a tua cruz, levanta a cabeça e não espere que alguém vá levar o teu fardo, o teu jugo. Pelo contrário, peça forças a Deus para você ser a pessoa
que vai ajudar alguém a levar o fardo dela, tá bom? Coloque-se nessa posição, dizendo: Deus, eu não vou me colocar na posição de vítima, muito pelo contrário, com a força do Espírito Santo, com o poder de Deus, eu me coloco na condição de ajudar, perdoando, amando, compreendendo, ficando calado sem murmurar, ficando calada sem reclamar, ficando calada sem ficar indiferente, porque às vezes a senhora fica quietinha, fica calada, mas a senhora fica indiferente. A senhora já não faz as coisas com o mesmo amor, mesmo não tendo falado nada, mas a sua atitude já demonstra o que está no seu coração. Às vezes o Senhor não falou nada, mas a sua atitude em relação a tudo demonstrou o que está no seu coração. Portanto, que essa palavra possa abrir os seus olhos. Estamos aprendendo hoje humildade para levar as cargas uns dos outros. Humildade para não querer que alguém carregue a minha cruz, mas que eu possa carregar a minha cruz e ainda ajudar a outras pessoas também a carregar a sua cruz. Vamos orar? Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, essa palavra veio ao nosso coração enquanto eu me preparava aqui para a gravação, meu Pai. Eu senti esse desejo de falar sobre isso. Eu acredito que o Espírito Santo, neste momento, está nos abençoando e assim nós estaremos ajudando muitas pessoas em nome de Jesus Cristo. Por isso, meu Pai, eu peço que o Senhor traga essas pessoas debaixo da Tua mão, proteção, graça, favor, vitória. Senhor Jesus, abençoe a todos que estão orando comigo agora. Sim, Senhor, que sejam todos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é para a honra e para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te dê muita luz, que Deus te dê muita paz, que Deus te dê muita sabedoria para você conseguir entender e viver o que nós falamos aqui, tá bom? Te espero no nosso próximo devocional amanhã. Deus abençoe, forte abraço e até lá.